Olá, irmãos, estamos então continuando o nosso estudo agora na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Provavelmente esta carta foi escrita um ano depois daquela que nós conhecemos como primeira aos Coríntios. Paulo encontrava-se na Macedônia e isso era provavelmente o ano 57 depois de Cristo. Então, extremamente pessoal, Paulo revela o seu profundo entusiasmo pela obra do Senhor, como também fala do seu sofrimento intenso que suportou. Ele também mostra a sua indignação com a qual ele respondeu àqueles que estavam sendo seus críticos inescrupulosos. Nessa lição, depois de uma breve introdução formal dirigida à igreja de Corinto, apesar dele fazer uma nota pessoal, quando ele fala da paz e da graça, que era uma saudação muito comum aos judeus, shalom, e aos gregos, a palavra graça, charis, ele fala que vem da parte do Senhor. Essas duas coisas sempre vão juntas. Sem a graça não há paz. Sem paz, não estamos falando da graça realmente de Deus. A graça é a causa da paz. A paz, o seu resultado. E aí Paulo fala então de si, do seu chamado, se apresentando à igreja. Era comum nas cartas antigas fazer uma apresentação do remetente. E a apresentação do remetente aqui no versículo 1, Paulo fala que ele é um apóstolo de Cristo Jesus. De fato, ele estava sendo criticado por alguns que estavam em Corinto e ele responde então que não era apóstolo segundo a sua própria vontade, mas pela vontade de Deus. E assim ele se apresenta em mais 8 cartas que ele escreve. Apesar de não ser contado entre os 12, ele foi escolhido por Jesus Cristo pessoalmente para ser seu apóstolo. E assim o ataque que os opositores estavam fazendo, a sua credibilidade, consistia num ataque à vontade de Deus que o escolhera. Paulo menciona que Timóteo está com ele, e de fato Paulo está com ele também em mais 8 cartas que ele escreve. Ele sempre é apresentado na introdução. Timóteo vivia em Listra, que é a região da atual Turquia, e numa região onde também o apóstolo Paulo cresceu. Quando ele se converte, Paulo vai para Tarso, que fica ali nas proximidades. E mais tarde, quando ele se torna apóstolo, em sua segunda viagem, ele passa ali em Listra e ele leva então esse jovem junto com ele. A carta é dirigida então aos crentes, aos cristãos que estão em Corinto, a igreja de Deus, Paulo fala. Trata-se de uma congregação de pessoas de Deus, como são todos aqueles que são lavados pelo sangue de Cristo. Atos 20 e 28, a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nesse texto o apóstolo fala então sobre aquela consolação de Deus recebida em meio a angústias e tribulações. Primeiro ele fala a pessoa que consola. Versículo 3 e 4, depois da sua saudação aqui, ele começa a sua epístola com a declaração de que bendito é o Deus de toda a consolação. Ele é merecedor de todo o elogio, sendo que eles são eternos. Eles têm essa comunhão eterna como Pai e Filho. Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa expressão Senhor descreve a sua soberania divina. Jesus, o Deus que salva, descreve então a respeito da morte redentora e a sua ressurreição. E Cristo, a palavra ungido, descreve-o como o Rei que vencerá todos os inimigos de Deus e reinará sobre os redimidos. Ele é o Pai das misericórdias.
Ele não nos tratou como merecíamos, sendo nós miseráveis, mas Ele é o Deus de toda a consolação. Porque Ele concede forças ao cansado. Isaías 40, 29. Ele enxuga as lágrimas do que chora. Mateus 5, 4. Consolar ou confortar refere-se então ao ânimo e à exortação recebidos de alguém que está ao nosso lado. A palavra paracletos, estar ao lado de, essa é a palavra consolador também aplicada ao Espírito Santo aqui. Jesus é aquele que nos conforta, Deus, o Pai, é o Pai de toda a consolação. Em suma, Deus é a origem de toda a misericórdia e consolo nos momentos de tribulação. Nos versículos 4 e 7 nós vemos então o propósito do consolo. Devemos consolar os outros com o consolo que Deus nos dá. Aqueles que são consolados se tornam consoladores. 2 Coríntios 1, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, pela consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. No curso da vida cristã é previsível que os crentes sejam atribulados. Paulo advertiu Timóteo dizendo: todos aqueles que querem viver piedosamente padecerão perseguições. Porém, tanto as tribulações como a consolação resultam em bênçãos. Se o apóstolo era atribulado, os crentes iam ser encorajados e desafiados pela sua perseverança. Por outro lado, a consolação que ele recebeu encheria então os crentes coríntios de conforto e os fortaleceria ao passarem pelo mesmo tipo de perseguição que padeceram. Versículo 6. Mas se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. A consolação que ele recebeu, então, encheria os crentes de conforto e os fortaleceria ao passarem pelo mesmo tipo de sofrimento que Paulo passou. Se os coríntios viessem a experimentar o sofrimento por amor a Cristo, certamente também seriam consolados. Versículo 7. Então, pensando nos nossos dias, como podemos consolar outras pessoas que às vezes passam por problemas? 3, nós vemos aqui o poder do consolo, versículos 8 a 10. Para mostrar aos coríntios aqui o poder do conforto divino, Paulo relembra a eles uma séria e ameaçadora situação pela qual ele havia passado. Nós não sabemos detalhes dessa aflição sofrida pelo apóstolo Paulo na Ásia, mas o incidente devia ser bem conhecido de todos os coríntios. Tão severa foi essa tribulação que ele desesperou, Ele se viu oprimido acima das suas forças naturais e pensou que tinha chegado ao fim. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira oprimidos acima das nossas forças, de modo tal que até da vida desesperamos. Sentiu-se como sentenciado à morte perante essa terrível situação. Mas Deus tinha um propósito em permitir o sofrimento do seu filho aqui. Era para que o apóstolo então não confiasse em si mesmo, mas no Deus que ressuscita os mortos, o Deus onipotente, que o livrou do passado, estava o livrando no presente e haveria de livrá-lo no futuro. Então no versículo 11 nós vemos a participação no consolo.
uma demonstração aqui de que pensava sempre o melhor a respeito dos cristãos de Corinto. Paulo pressupôs que eles estavam orando por ele enquanto passava por aquela intensa aprovação. E Paulo entendia que o livramento dado por Deus havia sido resultado direto das orações de muitos. Como ele também disse aos Filipenses: eu sei que por vossas orações e pelo socorro do Espírito Santo, eu sei que isso me proverá livramento. O ministério do consolo exige então do crente uma vida piedosa. Sabemos que muitos ao nosso redor sofrem, não basta saber do sofrimento alheio. Nós precisamos nos envolver de alguma forma, precisamos interceder por eles, sofrer e ajudá-los em sua necessidade. O ministério de consolo faz parte da sua vida? Quanto você tem orado a favor daqueles que sofrem e estão ao seu redor? Quanto você está disposto a fazer pelo seu próximo? Ponto 3, nós vemos aqui um retrato do ministro. Ao explicar agora aos coríntios acerca da mudança de planos, Paulo deixou transparecer alguns traços do caráter de um bom ministro. Primeiro, a boa consciência, versículos 12 a 14. Os cristãos devem manter pura a sua consciência para poder vencer em santidade. Paulo aconselhou Timóteo a combater o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Em Timóteo 1,19. Mas qual é o valor da boa consciência? A boa consciência livra de atos de maldade. Capítulo 1, versículo 12. Segundo o testemunho de sua boa consciência, a conduta de Paulo então foi caracterizada por santidade e sinceridade. Seus atos continham uma sinceridade transparente vinda de Deus. Ele não recorreu à sabedoria humana, antes foi sustentado pela graça divina. Segundo, a boa consciência livre de maus relacionamentos. Versículos 13 e 14. A integridade com que o apóstolo Paulo se dirigiu aos irmãos em Corinto foi recordada. Ele escreveu com toda a franqueza. O significado das suas palavras não estava nas entrelinhas. Ele esperava que os coríntios entendessem como antes haviam entendido, embora em parte que no dia de Cristo, no tribunal de Cristo, eles poderiam orgulhar-se então, e Paulo também se orgulhar dele. No bom sentido. Eles seriam a sua alegria e coroa de júbilo, porque haviam sido salvos por intermédio de seu ministério. Então nós vemos agora as boas qualidades, os versículos 15 até o versículo 4 do capítulo 2, em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 15, até capítulo 2, versículo 4, também os versículos 12 e 13. Não há nesses versículos aqui uma relação explícita das qualidades de um ministro. Mas, ao ler o que Paulo está dizendo aqui de si próprio e dos seus planos, nós descobrimos algumas delas. Primeiro, lealdade, versículos 15 e 16. Demonstrada na disposição do apóstolo de primeiro passar ali em Corinto, ser enviado pela igreja à Macedônia, e voltar e encontrar-se com eles para depois ser enviado à Judeia. Essa atitude de Paulo era prova de amor e lealdade para com eles. Também a confiabilidade, nos versículos 17 a 20. O plano de Paulo não foi concretizado. Ele viajou de Éfeso para Troade, e como não encontrou Tito, ele foi direto então a Macedônia sem passar por Corinto. Daí a pergunta: teria porventura agido com leviandade? O próprio Paulo está perguntando no versículo 17: terei porventura agido com leviandade? É provável que essa fosse a acusação que alguns irmãos estavam fazendo a ele. E se assim pensavam,
Será que Paulo tinha deliberadamente agido na carne a ponto de dizer sim e logo em seguida não? Então, na defesa de sua confiabilidade, Paulo apresenta os seguintes fundamentos. Primeiro, a fidelidade de Deus, versículos 18 e também versículo 9. Aí o anúncio de Cristo, versículo 19 e Atos 18, 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. E o cumprimento das promessas de Cristo, versículo 20. Então nós vemos outra característica, a autenticidade, versículos 21 a 22. Tanto quanto aos coríntios, Paulo era um autêntico cristão. Deus fez em Paulo o que também fizera neles e também opera em nós. Confirmou-nos em Cristo, versículo 21. Ungiu-nos e comissionou-nos para seu serviço, versículo 22. E Efésios 1:13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade e o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. E ainda sensibilidade, versículo 23, até capítulo 2, versículo 3. A razão de Paulo ter adiado então a sua ida a Corinto foi poupá-los de tristeza. E nisso coloca Deus por testemunha, versículo 23. O que desejava era compartilhar da alegria deles e não queria que eu considerasse um tirano, versículo 24. Pois se os entristecesse, também ele não teria alegria. E no capítulo 2, versículo 4, outra característica é o amor. O apóstolo Paulo tinha, pelos coríntios, um amor real, um amor verdadeiro. Foi essa razão que ele escreveu para eles. É uma igreja que tinha sérios problemas, mas Paulo amava aqueles irmãos e tentou resolver seus problemas, visitando-os e encorajando-os por meio de cartas. Então, a tolerância dos coríntios ao pecado lhe causou muito sofrimento, angústias de coração, trouxe muitas lágrimas. Paulo sofreu por causa daqueles irmãos, mas motivado pela sua afeição que tinha para com eles, desejava que eles tivessem tratado daquela situação antes de ir visitá-los outra vez. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 5 a 11, então Paulo vai falar do ministério de restauração. Nesses versículos Paulo faz referência então ao incidente que causou o problema. Na primeira carta ele menciona sobre isso, daquele homem que cometeu um pecado tão grave que nem entre os pagãos era comum. E ele não apenas havia cometido aquele ato horrível, mas a igreja tolerava a situação como se nada tivesse acontecido. Então, com muita consideração, ele não cita a ofensa nem o ofensor, mas ele menciona a situação dizendo: se alguém causou tristeza, versículo 5, ele pode estar se referindo então a esse fato narrado no capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, versículos 1 e 2. As atitudes para restaurar um irmão estão então sugeridas nesse texto. Primeiro, desviar a animosidade. Segundo, demonstrar misericórdia. Versículo 6. Terceiro, restaurar a alegria. Versículo 7. E afirmar o amor. Versículos 8 e 9. E ainda, restaurar a comunhão. Versículo 10. Paulo reafirma sua comunhão com os coríntios no perdão ao ofensor arrependido. A igreja tem que estar pronta e disposta a perdoar qualquer que seja o pecado, se há confissão e arrependimento.
Se havia alguma coisa a perdoar, ele ia fazer por causa deles na presença de Cristo. Mas ainda outra razão é frustrar Satanás. No versículo 11, é perigoso para uma congregação a ser omissa na aplicação da disciplina necessária, tanto quanto é perigoso não exercitar o perdão quando há arrependimento sincero. Satanás encontra então uma brecha para interferir e usar seus estratagemas. No primeiro caso, ele estraga o testemunho de uma igreja que tolera o pecado. No segundo, ele oprime então um irmão arrependido com grande tristeza, caso a congregação não o restaure. Então Paulo é um bom exemplo de um ministro. Aqui agora ele está encerrando. Quando era necessário agir com severidade, ele agia. Mas quando era preciso agir então com afeto, com ternura, também tinha habilidade para fazê-lo. O seu modo de referir-se então às igrejas e tratar delas revela o seu amor, o zelo e a responsabilidade com que ele realizava o ministério e cuidava do povo de Deus. E essas são características não apenas para os apóstolos, ou os missionários, ou os pastores. Essas são características que todos nós devemos ter, todos nós que estamos envolvidos com a igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue. Devemos zelar pelos irmãos e procurar servir e agir conforme Deus nos move e nos usa. Que o Senhor abençoe cada um de vós, cada um de vocês, que possam ser fiéis e úteis nas mãos do nosso Senhor. Deus abençoe. Até lá.